queridos, nós vamos agora refletir na palavra do nosso Deus. Mulheres que florescem e frutificam, mulheres que aqui estão, mulheres que saem daqui para cumprir esta missão. Mulheres floresçam, ao contrário, floresçam e frutifiquem. É o tema desta noite. E nós estamos aqui diante de um lindo jardim. Jardim que já está exalando um cheiro maravilhoso da fragrância, da adoração ao nosso Deus. Exalando esse bom perfume que o Senhor está recebendo como cheiro suave, o nosso culto de adoração a Ele. E a Bíblia, queridos, nos mostra o florescer e o frutificar como resultado da presença e bênção do Senhor na vida daquele que nele confia e que enfrenta, por meio da fé, os desafios. Nesta noite aqui, nós estamos vendo acontecer isto. 36 anos é bastante tempo. É uma existência, é uma vida bem vivida. 36 anos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 92. Hoje o Senhor iniciou, quando iniciamos o culto, o Senhor confirmou a palavra desta noite. Quando nós lemos na abertura o Salmo 92, eu convido vocês todos, quem tem Bíblia, a abrir, quem não tem, continue acompanhando a leitura do Salmo 92, versos 12 e 13. Assim nos diz a palavra do nosso Deus: o justo florescerá como a palmeira e crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Assim somos nós, mulheres únicas, mulheres escolhidas por Deus, para esta linda e nobre parcela e participação durante a nossa existência aqui na terra. Nós somos mulheres resistentes, mulheres fortes. Por isso, ao lermos esses versos nesta noite, nós somos comparadas como a palmeira e como cedro no Líbano. Que coisa maravilhosa quando o Senhor nos faz estas comparações, porque é dele mesmo que nós, como árvores plantadas, somos comparadas a palmeiras plantadas na casa do Senhor. Porque plantados na casa do Senhor, nós recebemos aqui os nutrientes vindos diretamente da fonte, do eterno Deus. E por ele nós somos alimentadas e alimentados diariamente, porque nós somos como árvores plantadas neste lugar, não aqui fisicamente neste templo, mas plantada na presença do Senhor, desde quando nós o reconhecemos como Senhor das nossas vidas. E assim nós somos fortalecidas, porque ninguém rompe 36 anos de existência sorrindo, festejando, celebrando, animadas, falando desse Deus, se não estiver fortalecida por Ele. E outras organizações que chegam a 62 anos, a 61 anos
como neste sábado, uma querida organização de uma outra igreja estava celebrando 61 anos de existência. Ontem, a PIB, as mulheres da PIB de Cabo Frio, 62 anos de existência. Sabem por quê, queridos irmãos? Porque toda árvore tem raiz. Se ela não tiver raiz, ela não resiste, ela não tem crescimento. Mas toda árvore, para nascer, ela vem de uma semente, ou ela vem, então, de um galho. Ou é de um galho, tem um outro nome, estaca. Sementes ou estacas. E ao crescer, ao vir o desenvolvimento, ela precisa ter suas raízes bem fincadas na terra, bem firmes na terra. O salmista nos falou que somos como palmeiras. As palmeiras são árvores muito resistentes. Por isso, nosso Deus dá este destaque. E eu quero que nesta noite você saia daqui sentindo-se como uma árvore verdadeiramente plantada nessa fonte, neste lugar, que é na presença deste Deus fiel que tem cuidado de você e de mim ao longo desses anos. Uma palmeira, ela é capaz de resistir ventos de 150 quilômetros de força. E nós somos comparadas à palmeira. Fomos também comparadas também como ao cedro no Líbano, que é também muito parecida com a palmeira. Tem uma pequena diferença, eu fiz questão de anotar. A palmeira cresce e floresce em qualquer lugar, o ano todo. O cedro é um pouquinho diferente. O cedro cresce lentamente, porém firme, com raízes profundas também, como a palmeira. A palmeira, quando está num lugar muito desértico, ela finca as suas raízes e sai à procura de mananciais de água. Olha, que comparação. Quando nós também estamos necessitadas de beber da fonte, nós também, com as nossas raízes, vamos até Ele. Nós nos ajoelhamos, nós o buscamos, nós queremos um refrigério, nós queremos receber, e assim somos alimentadas por esse Deus que nos ama tanto, que cuida de nós, como tem sido até aqui. E não é só privilégio das mulheres, é privilégio também dos homens, das crianças, dos jovens, dos adolescentes, serem árvores plantadas nos átrios do nosso Deus, florescendo, que é na casa do Senhor. Que coisa maravilhosa! E em todo tempo, é tempo de florescer e frutificar. Vamos repetir comigo? Em todo tempo, é tempo de florescer e... Isto. Existem 4 estações no ano. Quais são elas? Primavera, outono e inverno. Geralmente, há um tempo determinado para as flores desabrocharem, porque florescer é isto, é desabrochar. É trazer à existência aquilo que está muito guardado, naquele botão fechado. Não sei quantos de vocês têm este prazer, essa alegria de presenciar um botão de flor bem fechado. E aí começa a acontecer algo maravilhoso. Aos poucos, aquele botão vai crescendo. Ele é muito pequeno, mas aí ele começa a crescer. Deus vai ali, naquele botão, colocando o seu poder da transformação. E aquele botão, creio que são cerejeiras. Como aquelas flores tão lindas que estão lá na entrada, creio que são cerejeiras. Aquele botão muito pequeno, aos poucos ele cresce, ele incha e abre uma pétala, outra pétala
e daqui a pouco, plup, a flor veio à existência, floresceu. Trouxe à existência os coloridos, a beleza, o cheiro. Você cheira e exala algo maravilhoso. E você fica, eu pelo menos fico muito, muito feliz. Eu não sei quantos de vocês aqui têm o privilégio de verem as flores de uma palmeira. Alguém aqui já parou para ver como são lindas, muito pequenas. As abelhas as cercam, tomam conta daquele florado e ali ficam rodeando as flores. O Willis, então, fica muito chateado com as abelhas, porque elas vão lá nas nossas palmeiras, nos nossos coqueiros, e elas começam a sugar dali todo o néctar que elas precisam para irem produzir o mel. Queridas irmãs, percebem o quanto maravilhoso é esse agir de Deus em nossas vidas? O quanto é maravilhoso sermos comparadas a árvores que florescem. Não somos simplesmente comparadas a árvores que embelezam, a flores que embelezam, que ficam num determinado móvel, sendo apreciadas. Não. As flores das quais nós estamos falando nesta noite são flores que elas produzem fruto. E é isso que Deus quer de todas nós. E dos homens também. E dos jovens também. E de todas as pessoas que são justificados em Cristo Jesus. Que floresçam. Porque depois das flores vem o fruto, que é o resultado daquela linda flor que por um tempo permaneceu sendo admirada, mas ela transforma-se em frutos. E frutos, os nossos frutos, são frutos espirituais. São frutos que permanecem. São frutos que glorificam a Deus. São frutos para a glória de Deus. Por isso que eu disse que em todo tempo é tempo de florescer. A irmã Geusa fez aqui menção de várias etapas das nossas vidas, onde todas as mulheres estão inseridas para florescerem, para frutificarem. Há espaço para todas nesse jardim do Senhor. Há espaço para as mensageiras do rei, como nós vimos. Há espaço para aquelas que estão com 36 anos, aquelas que estão com 20 e aquelas que estão com 80, com 70. Este jardim é o jardim do Senhor. É o lugar onde é tempo de florescer e frutificar. Lembram-se de Débora? Débora, ela floresceu debaixo das palmeiras em Ramá. E ela dava muitos frutos. E os frutos ofereceu, citado em Juízes capítulo 4, ofereceu ao povo de Israel, era a sua própria vida, uma vida de devoção a Deus e serviço ao próximo. E uma vida de mãe de oração, servindo a Deus e a sua comunidade. Débora floresceu. Ela era uma mulher improvável, mas foi naquele lugar, debaixo das palmeiras em Ramá, que Débora floresceu. E o que nós podemos dizer de uma adolescente, você que está aqui nessa noite, que é uma adolescente, que é uma jovem, o que nós podemos dizer daquela pequena escrava, levada para a Síria, para morar e trabalhar na casa do general Naamã. Aquela menina tinha tudo para ser infeliz,
resmungona, mal-humorada, mas ela floresceu na casa daquele general, doente, enfermo 2 vezes, o corpo cheio de lepra, a alma vazia, sem Deus. E ela floresceu naquele lugar, dizendo: se o meu Senhor conhecesse o homem de Deus, o profeta. E ela foi canal de bênção na vida daquela família. Ela floresceu naquele lugar. Lembro-me também de Dorcas. Dorcas floresceu em Jope, costurando, produzindo roupas para as viúvas e os órfãos daquela época em que ela viveu. É tempo de florescer. Não em determinadas estações, primavera, onde as flores estão mais bonitas, no verão, onde tudo é muito bonito, colorido, tem menos flores, mas tem mais sol, tem mais alegria, há mais festejos, não há tanto vento, mas daqui a pouco vem o outono, e aí a gente se recolhe um pouco mais, porque o tempo esfria, o ventinho nosso aqui da região começa a soprar mais frio, as folhas caem, e daqui a pouco chega aquele inverno rigoroso, na qual nós agora iniciamos, e torna-se mais difícil até para muitos virem à igreja, porque é o inverno. São as estações, mas o que o salmista nos diz é que é tempo de florescer em todo o tempo. Porque ele disse aqui, é uma palavra, uma promessa da parte de Deus para as nossas vidas, que os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus e na velhice ainda darão frutos. Isso me mostra que não tem tempo, não tem idade, não tem hora, não tem estação. É em todo o tempo, percebam? Ele começa a mostrar-nos que é desde quando nós chegamos à existência da vida. E aí ele conclui dizendo: na velhice ainda darão frutos. E essa palavra é para você que pensa que chegou a uma determinada idade e agora eu vou me recolher e vou deixar os outros fazerem. Não, não. Você também tem muito a oferecer na casa do Senhor. Você ainda tem muito a fazer. Em todo tempo floresça, em todo tempo produza frutos. Seja frutífero das muitas formas como Deus quer te usar. Lembram-se de Esther? Esther floresceu. Deu frutos aonde? Na Pérsia. Uma mulher também completamente improvável, mas ela floresceu naquele lugar, improvável para ela e até mesmo aos olhos, aos nossos olhos e daqueles que viviam naquela época. Mas aos olhos de Deus, não. Deus a usou com um propósito. Como deseja nos usar a todos aqui com propósitos também. Este é o nosso tempo. O tempo que Deus está nos dando a oportunidade de florescer e darmos frutos. Eu falei de pessoas do passado que viveram naquele contexto e época, que floresceram nas mais adversas situações. Mas hoje, vamos pensar agora em nosso tempo, em nosso dia, nessas oportunidades que o Senhor tem nos dado, de florescermos onde nós estamos. Florescer, sim, porque nós estamos enraizados, plantados na casa do nosso Deus. E se você tem raiz, nada te abala. Nada, lembram-se da palmeira? 150 quilômetros de vento. Ela enverga, ela vai ao chão, mas ela volta e mantém-se de pé, porque ela tem raiz.
E porque ela tem raiz, e porque você tem raiz, e porque eu tenho raiz, nós não vamos nos abalar com as situações, com os desafios, com a enfermidade que bate de repente, com a dificuldade financeira que pode estar assolando muitos aqui, com o desemprego. Não. Pense que você é a palmeira. Você está plantado na casa do Senhor. Você é nutrido pelo próprio Deus. E uma mulher enraizada, um homem enraizado, um jovem, um adolescente enraizado, sabe quem ele é, sabe quem ela é. Você não precisa de aplausos, você não precisa de elogios, você não precisa se autopromover ou ser promovido na igreja, receber cargos e funções, porque você sabe quem você é. Porque tudo converge para Ele, nada é para nós. Vivemos, nós somos dele, e é por Ele que nós vivemos, nos movemos e existimos. Somos do Senhor. Somos do Senhor. Então, quem está enraizado no Senhor, não se abala quando vem as lutas, as dificuldades, quando o fogo fica mais ardente, quando a fornalha aquece 7 vezes mais. Eu não temerei, porque eu confiarei no Deus da minha salvação. Então, este é o nosso tempo, o tempo de florescer. Como eu disse e destaco novamente, em todo tempo é tempo de florescer e frutificar. E seguindo o nosso pensamento, a palavra que Deus está trazendo para nós nesta noite, a mulher enraizada, ela sabe de onde vem a sua força, porque ela busca a presença do Senhor. A mulher enraizada é aquela que dobra os seus joelhos para orar. Quando o deserto fica mais quente, quando a caminhada é mais árdua, quando o tempo fica mais seco e a sequidão aumenta dentro de casa, as dificuldades aparecem, mas a mulher enraizada, ela busca a presença. Ela vai para a fonte, ela dobra os seus joelhos e ela clama. E a solução vem. O renovo acontece. A flor torna a ter vigor. A beleza. É muito difícil, é muito raro ver uma mulher cristã cabisbaixa, murmurando, queixosa, porque não é este o aspecto da mulher que serve ao Senhor. A mulher que serve ao Senhor, a mulher enraizada, ela sabe que na hora certa, no tempo certo, Deus proverá. Deus trará à existência tudo aquilo que ela precisa, ou que ele precisa. É tempo de florescer. No emprego, lá no meio daquele ambiente difícil, lá na sua faculdade, naquele espaço onde muitos não creem nesse Deus que nós estamos falando, desacreditam de milagres que Deus pode operar, lá na sua escola onde quase não se pode mais falar sobre Jesus, mas ali é tempo de florescer, é tempo de se posicionar, é tempo de dizer, através do cheiro que você exala, que você é do Senhor. É tempo de florescer. No casamento, naquele casamento que pode não estar mais tão florido, tão alegre, tão vibrante, é tempo de florescer.
Dobre os joelhos. Vá para a fonte. Busque a presença. O renovo virá. A alegria voltará. É tempo de florescer na oração. Uma prática que muitas das vezes nós deixamos para o segundo lugar. É tempo de florescer na oração. Isso significa buscar mais, desejar mais. Buscar essa presença. É tempo de florescer no deserto. As flores mais bonitas, mais fortes, mais resistentes, elas nascem no deserto. E há muitas espécies que às vezes até nós compramos e temos em nossas casas e as admiramos, mas elas são plantas cultivadas no deserto. Eu mesma tenho algumas. A flor do deserto. Ela não precisa de água, daqueles cuidados melindrosos, porque ela é resistente. Ela suporta as mais intempéries, as dificuldades, o vento, o sol, ela suporta. Que nós sejamos uma flor no deserto, mas sabendo que a hora que a gente necessita, nós podemos correr para o manancial e seremos nutridas, fortalecidas, renovadas. Floresça. Se você desejar florescer, pode ter certeza, o fruto virá. Porque o fruto só vem depois da florada, da florescência, do botão abrir-se. Se você é uma flor que ainda não percebeu o quanto você pode contribuir, o quanto você pode fazer a diferença, a partir de hoje, que você saia daqui com esse desejo no seu coração. Existe uma frase, eu tenho certeza que todos vocês já leram ou já ouviram essa frase que me veio à memória hoje à tarde. Floresça onde? Isso, aqui na frente falaram. Floresça onde Deus te plantou. Onde é que você está plantado ou plantada? Floresça ali. Mostre a sua beleza através de muitos atos. Represente Cristo através de muitos atos. O florescer é um sorriso, é um abraço, é um carinho, é uma visita lá no hospital, é um aconselhamento, é uma ajuda financeira, é um apoio a alguém que está precisando de você e de mim. É um abraço. Existem tantas formas de florescer neste mundo necessitado da presença de homens e mulheres, fazendo a diferença como flores. Você não vai conseguir colher frutos na sua existência se você não se permitir florescer. O fruto virá através de tudo aquilo que você semeia, depois rega para que a semente venha germinar. Depois que aquela semente germina, é o processo que a raiz vai fincar na terra ou a estaca que você colocou. Mas se você não continuar cuidando, regando, aquela pequena semente vai murchar. Ela não vai conseguir desenvolver-se. Depois vem o caule, depois vem aqueles braços, e depois vem as folhas, ou elas vão num processo juntas ali desenvolvendo. Depois das folhas, as flores, e depois nós vemos os frutos.
todos nós só veremos os frutos se nós lançarmos a semente na terra. E semente na terra não cabe a nós, Igreja de Cristo aqui presente, não cabe a nós julgarmos o solo, a terra onde a semente cairá. Cabe a nós semearmos. É Deus quem dará o crescimento. É Deus que fará produzir aquele fruto que nós lançamos a semente um dia na terra. Essa semente precisa ser lançada nos corações das pessoas com as quais nós convivemos diariamente. Muitas das vezes, nós não convivemos diariamente, mas nós temos a oportunidade de lançar a semente uma vez só na vida de alguém. E a semente vai germinar lá na frente. Porque um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Creia nessa palavra, queridos irmãos, aqui. Porque é sobre ser semeador. É sobre ser semeador. É sobre permanecer semeando. Para frutificar em qualquer jovem demais, em qualquer estação. Então, não diga que você é jovem demais, criança, adolescente, para fazer determinada tarefa. Porque você está na sua estação e no seu tempo próprio. É o seu tempo, floresça nesse tempo. Não diga que você é idoso ou idosa demais, porque você está na estação certa, no tempo certo, para florescer e dar o fruto. Não cruze os braços e não sente. Porque é tempo de florescer e frutificar. Meu pai morreu aos 91 anos de idade. E ao vir aqui para a igreja, ali atrás, o Senhor me trouxe à memória. Nos últimos momentos da vida do meu pai, ele florescia. Meu filho levou para fazer uns exames que eram muito necessários naqueles dias, faltando 2 dias para o Senhor o chamar. Ele não aguentava-se em pé. O Felipe o colocava de pé e ele, até que fizeram o exame de outra forma e conseguiram. Mas ele o tempo todo perguntando aos técnicos, às pessoas que ali estavam, vocês conhecem Jesus? Vocês já entregaram sua vida a Jesus? O tempo todo falando, uma insuficiência cardíaca muito forte, mas Felipe testemunhou, mamãe, papai não parava de falar de Jesus nos últimos dias da vida dele. E as últimas horas da vida do meu pai foi louvando a Deus. 11 horas da noite, 11h30 da noite, quase meia-noite, nós ali, naquela cama, cantando louvores ao Senhor. E às 6h30 da manhã, o Senhor o chamou. A nossa vida é assim. Nós somos chamados por Deus, escolhidos por Deus. Nós também éramos uma semente. Mas o Senhor depositou a nossa vida numa terra boa. E ali nós florescemos, nós fomos chamados por Ele. E ao sermos chamados, Ele nos dá a oportunidade de crescer na sua casa, de estarmos plantados neste lugar, não só aqui fisicamente, mas estar plantado na essência de sermos seus servos, de vivermos na sua presença, de florescer e frutificar em todo o tempo. O Senhor está comigo e o Senhor está com você. Não temam os desertos, as dificuldades, os ventos, as adversidades. O Senhor está com todos nós.
em tempos favoráveis ou não favoráveis. A divisa nos fala sobre a palavra dada ao povo de Israel no passado. Isaías 58, 11. O Senhor te guiará uma vez, duas vezes, não. O Senhor te guiará continuamente. É desde o momento que você entrega a sua vida ao Senhor, o reconhece como Senhor da sua vida, Ele te guiará continuamente. E Ele fortificará os teus ossos. Ele te guiará ao manancial das águas, e você será um jardim florido. Percebem a grandeza dessas palavras do Senhor dada ao povo de Israel no passado, dirigidas ao profeta Isaías para entregar àquele povo, um povo que estava cada vez mais se distanciando de Deus. Um povo que estava fora da presença. E então o Senhor, através do profeta Isaías, diz que se houvesse um posicionamento, uma mudança de atitudes e pensamentos, o Senhor era o mesmo. E os estaria guiando continuamente. Palavras do Senhor dirigidas ao seu povo, especialmente a Israel do passado e a nós nesta noite. Povo de Deus que precisa continuar caminhando debaixo dessa direção. Continuar sendo guiado pelo Senhor em todo o tempo. Hoje são 36 anos. Mas ano que vem 37. Daqui a pouco 40, 45. Essas gerações poderão não estar mais aqui. Mas outras gerações Deus já está levantando, porque o Senhor os guiará continuamente. O Senhor os guiará continuamente. É a igreja de Cristo, é o Israel do Senhor. Em todo tempo, em toda estação. Que coisa linda, queridos irmãos. Que coisa linda Deus nos dar o vigor. Deus nos dar as forças renovadas. Fazendo-nos florescer, fazendo-nos prosperar. Trazendo a bênção dele sobre a vida de cada um aqui nesta noite. E se você que se encontra aqui nesta noite ainda não tiver tido encontro com o Senhor para que Ele o guie continuamente, é hora de você pensar sobre isso nesta noite. E entregar a sua vida para Ele e o convidar e dizer: Senhor, me conduza. Guie os meus passos. Fortalece a minha vida na tua presença. Eu quero ser como um jardim regado, porque o Senhor é o manancial das águas. E quem bebe dessas águas jamais sente sede. Um jardim regado é um jardim florido. É um jardim lindo, florescente, atrai pessoas. Isto é um jardim regado. Quando o povo de Deus exala esse perfume através da florescência, do desabrochar, o povo de Deus atrai pessoas. Mulheres cristãs em missão, saiam daqui nesta noite. HCM Missão, homens cristãos em missão, saiam daqui nesta noite com esse desejo em seus corações, ardendo, pulsando, desejando florescer. Não só florescer, mas frutificar. Porque o Senhor Jesus, eu gosto demais do capítulo 15 de João. João nos fala que o Senhor é a videira, que nós somos as varas.
E ele fala, para que eu entenda a importância de estar na presença. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. A videira é a árvore. É a árvore que produz um fruto maravilhoso que todos nós sabemos da sua importância. Assim também vós, se não estiverdes em mim, não podemos dar fruto. Eu sou a videira. O Senhor está falando, vós as varas. Quem está em mim e eu nele. Quem está em mim e eu nele. Este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Você pode tentar muitas coisas, mas se você não buscar a essência da presença dele, te guiando o tempo todo, continuamente, os teus planos poderão falhar, teus projetos poderão não dar certo, mas se você estiver ligado à videira, como vara que é, porque a vara, ao fazermos isto, se tirar do caule, do tronco, ela cai, ela murcha, ela seca. Não é isso que Deus deseja da sua igreja. Deus deseja que nós, juntos, demos muitos frutos e o glorifiquemos através desses frutos.